João 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusado pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo nenhum mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Querido Santo de Israel, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Precisamos que o Senhor continue a falar conosco agora sim, através também da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a gente observa nessa palavra quantas vezes nós já lemos, quantas vezes alguém já pregou no mundo todo. Eu mesmo, em outras ocasiões, mas a palavra se renova. E sempre que a gente lê, Deus tem algo a nos esclarecer, coisa que nós lemos e não conseguimos ter o esclarecimento, mas tem um momento exato em que Deus quer falar conosco, quer abrir os nossos olhos, quer nos orientar, quer tratar conosco. E aqui a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo,
Pela manhã, quando ele volta ao templo, que era algo que ele fazia sempre, todo o povo se juntava a ele para ouvi-lo, e ele, assentando-se, ensinava o povo. Queridos, o ensinamento é a base, é o que dá base para o conhecimento. Sem o ensinamento, como nós vamos aprender? E a característica de Jesus principal era ensinar. Ensinar significa esclarecer. Esclarecer aquilo que muitas vezes está oculto a nós, ou com a nossa inteligência não conseguimos detectar. E aí Jesus então ensinava, eu tinha prazer em fazer isso. E apareceram então dois grupos, os escribas e os fariseus. Os escribas eram chamados doutores da lei, que eram encarregados de ensinar, de esclarecer ao povo a lei, os profetas. Então, era o papel deles. E os fariseus era também um pequeno grupo religioso, bem ortodoxo, bem raiz, mas na letra, mas não no espírito. E eles então, baseado na letra, trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério. Até aí tudo bem. O problema todo, quando nós lemos aqui, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então aqui já tem um problema. A Bíblia não diz simplesmente que tais mulheres deveriam ser apedrejadas, mas que o casal que havia sido pego em adultério deveria ser apedrejado. Ou seja, se ela adulterou, se ela era casada e adulterou com outro homem que era solteiro, então havia adultério. Ou se ela não era casada, era solteira, ou se havia adulterado com um homem que era casado, então de qualquer maneira era adultério. Mas uma coisa é certa, ela não adulterou sozinha, teve alguém. E cadê esse homem? Cadê esse sujeito que não foi trazido? Que a Bíblia fala que ambos teriam que ser apedrejados, está lá em Levítico, era lei. Eles então trouxeram para cumprir só a metade da lei, só apedrejar a mulher. Isso nos mostra que a intenção não estava simplesmente em punir aquela mulher. A intenção ali era outra, porque se fosse para punir, teriam trazido também o homem. Mas a intenção deles estava longe dessa intenção. Como trouxer só a mulher. Qual era a intenção deles? Jesus estava o tempo todo ensinando e pregando sobre amor, sobre amar o próximo, sobre
a responsabilidade espiritual, sobre a responsabilidade social. Então, eles queriam de alguma forma ouvir de Jesus. Agora, se Jesus autoriza que a mulher fosse apedrejada, ele estaria indo contra a lei romana, que só o imperador, só o governador que poderia, ele tinha, que autorizava o apedrejamento. E eles sabiam disso, porque quem estava comandando toda Jerusalém eram os romanos, e era a lei deles que estava imperando, porque a lei dos judeus eram leis espirituais, era a lei de Deus, mas tinha a lei romana, que para que se cumprisse tal coisa, só com a ordem deles. Então a ideia deles era o quê? Era que Jesus dissesse, pode apedrejar, e eles pegavam ele no flagrante. Isso era um ponto. O outro ponto, que se Jesus manda apedrejar, sem pelo menos demonstrar um pouco de compaixão, de cuidado, eles iam então dizer, mas você que prega tanto amor, como é que está concordando? Ou seja, por trás daquela armação, daquela armadilha, havia o que? Uma má intenção. O negócio deles era ter com que acusar o Senhor Jesus Cristo. O que dizes? Aí Jesus Cristo, irmãos, deixa uma lição para eles no passado, é uma lição para nós no presente, uma lição para a igreja, uma lição para aqueles que se dizem cristãos, uma lição para aqueles que dizem que amam, que têm compaixão. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 34, a Bíblia nos fala que os salteadores pegaram um homem e o espancaram, deixaram quase à morte. Ele vinha descendo de Jerusalém, né? Um sacerdote, e ele então olhou para aquele homem espancado, e Jesus contando, olhou e foi embora. Aí desceu também quem? O levita. Então o levita era aqueles que levavam o povo a adorar a Deus com vozes, instrumentos de cordas, com adufes. Então tinha uma responsabilidade espiritual com a igreja. E os sacerdotes eram aqueles que encarregavam de oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Então ambos ali tinham as suas responsabilidades espirituais no templo. Então o levita desce, observa também e vai embora, não faz nada. Mas Jesus, quando ele conta essa mensagem, ele diz que também vinha passando, olha, não estava descendo de Jerusalém, estava passando
e viu a situação. Um samaritano. E esse samaritano parou e olhou para aquela situação, se aproximou, limpou as feridas. Por quê? Por que ele diz isso? Ele fez isso? A Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. Ou seja, não foi simplesmente compaixão, foi íntima compaixão. E por que isso, amados? Íntima compaixão vem de uma palavra grega esplacniste, que significa colocar-se na mesma situação daquela pessoa, no mesmo risco, como se estivesse apanhado, como se estivesse sangrando, como se tivesse sido roubado, assaltado. Moveu-se de íntima compaixão, limpou a ferida com vinho, passou azeite. O vinho era para limpar, para evitar a infecção. E o azeite que ele passou era para ir aliviando aquela dor, até que chegasse numa estalagem onde ele poderia encontrar todo um aparato, tudo que pudesse tratar dele e ser curado. Foi o que o samaritano fez. Botou ele de cima junto, levou para a estalagem, deixou lá e disse: olha, cuida dele, gasta o que for preciso, quando eu voltar eu pago tudo. Isso chama-se íntima compaixão. E Jesus, irmão, pregava muito isso, e prega até hoje aos nossos corações, nos orientando como nós devemos ser, como nós devemos agir, como devemos proceder. É o desejo dele que ele fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E continua dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o nosso mestre, é o nosso professor. Ah, mas ele não está aqui. É, mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o nosso aio, é o nosso instrutor. Agora temos que ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, e também no capítulo 3, verso 15, e também no capítulo 4, verso 7, diz que: pois se quando ouvir a sua voz, a voz do Espírito, não endureçai os vossos corações. Para eu ser dessa forma, para eu aprender essa lição, para eu praticar exatamente tudo isso, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E não adianta só ler Bíblia. É importante ler para aprender, mas permitir que o Espírito Santo, aleluia, fale em nossos corações, trabalhe na nossa alma, no nosso sentimento. Pois é, a Bíblia nos fala no verso 6, que eles diziam isso com Jesus, tentando-o, para que estivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E é aqui que eu queria chegar. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmãos, quando ele escrevia na terra,
Eu não sei o que estava escrevendo, mas as pessoas que estavam ali estavam vendo. Se fosse realmente uma escrita clara, mas aqui, quando ele começa a escrever, ele está dando tempo para que aqueles homens olhassem para si mesmo, antes de querer apedrejar alguém, antes de querer aprontar para cima de Jesus. Porque às vezes, meus irmãos, nós nos achamos muito santo, muito cheio de razão. Todo mundo erra, a gente não erra. Todo mundo peca, a gente não peca. Todo mundo falha, a gente não falha. A gente muitas vezes não para que, antes de tomar uma decisão, até porque, se nós olharmos para nós mesmos e fazermos uma introspectiva, olhando para dentro de nós, com certeza, nós não vamos andar com pedra na mão para atirar em ninguém. Nós só o fazemos porque não fazemos uma introspectiva, não olhamos para dentro de nós, mas Deus olha, Deus sabe, Deus conhece. Então Jesus, quando está escrevendo, dá um tempo para eles se refazerem, se recondicionarem, para poder ver se era correto o que estavam fazendo. A Bíblia nos fala que Jesus então se inclina e começou o quê? Escrevia com o dedo na areia. Mas no verso 7 a Bíblia diz: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre nós, que entre vós está sem pecado, olha só, é muito duro, sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqui já dá para perceber que nós não estamos em condições de atirar pedra em ninguém, de acusar ninguém, de apontar para ninguém. Por que Jesus fez isso? Porque ele não tinha condições nenhuma. Agora Jesus também, ele dá espaço, ele dá tempo para o arrependimento. Por que ele dá tempo? Porque na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o 9 diz: mas se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O problema não está simplesmente em pecar, mas reconhecer que também erra, reconhecer que também peca, e ao reconhecer, ter a hombridade de confessar. Provérbios 23 da palavra de Deus, 28, 13, está escrito que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está escrito, Provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E quando você olha aqui, a Bíblia nos fala que eles insistiam
E Jesus então apresenta-lhes uma proposta. Preste atenção, amado. Jesus não os acusou de nada, mas os levou a refletir. É o que muitas vezes nós não fazemos, nós não refletimos. E ao não refletir, cometemos erros grosseiros e erros até contra a própria palavra de Deus. E aqui não escapa ninguém, não escapa pastor, diácono, presbítero, evangelista, quem está na nave da igreja, superintendente, presidente de igreja, não escapa ninguém, porque ninguém tem o direito, irmãos, de bater um martelo contra alguém, tipo, está condenado. Só ele tem poder para isso e não está fazendo ainda. Um dia vai acontecer, mas ainda não faz, sabe por quê? Porque a porta da graça continua aberta. Mas por que a porta da graça continua aberta? Porque ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. E nós, como igreja, precisamos a cada dia sermos tratados pela palavra, permitindo que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. Mas aí a Bíblia nos fala que, verso 8: e tornando a inclinar-se, escrevia em terra. De novo, mais uma oportunidade, só porque insistiram. Aqui no verso 8 da palavra de Deus, Jesus então dá mais uma oportunidade. Quando ele fala, ele volta a escrever na terra e deixou por conta deles. Ou seja, vocês decidem o que querem fazer, ou veja se é correto o que vocês querem fazer. Veja também, observe porventura aí se estão tão certos assim. Deixou eles decidirem. Porém, ouvindo eles isto, acusar pela própria consciência, tipo, agora pegou para nós, agora ficou ruim. Acusar pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora vem a segunda parte, que muito nos interessa. Eis aqui, acusar pela consciência, saíram, foram embora. Mas, meus amados, me desculpem, tem muita gente que nem consciência tem mais. Nem consciência tem mais, porque tem mais acusadores, tem mais apedrejadores do que pessoas que agem com íntima compaixão. A Bíblia nos diz aqui que quando ficou somente Jesus e a mulher, agora tem uma conversa particular. Ficaram os dois, todos saíram. E a Bíblia que nos diz que, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil. A cada dia que passa, ser cristão fica mais difícil, porque a ação do inimigo tem sido cada dia mais forte. E a Bíblia nos fala, em Apocalipse 12:12, ai dos que habitam no mar e na terra, pois o diabo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele vai fazer de tudo para poder nos levar a fazer exatamente isso que aqueles escribas e fariseus estavam fazendo. Ele trabalha em cima disso. Ele é o acusador. E a Bíblia nos fala em Efésios 4:27, diz: não des lugar ao diabo. Então tomemos cuidado onde abrimos a nossa boca para acusar ou apontar quem quer que seja, aleluia, que olhemos para nós primeiro. Porque para Deus não tem pecado grande nem pequeno. E Jesus então conhecia a intenção dos corações daqueles homens, corações maldosos, ou seja, uma justiça travestida de falsidade, uma justiça travestida de fingimento, uma justiça travestida de falsidade, fingimento, todo adjetivo se você quiser usar. Na verdade não era bem uma justiça. E aqui, olhando para a palavra de Deus, Deus me pergunta, ele fala claro: cadê os teus acusadores? Tomemos cuidado para não sermos acusadores, ainda que alguém tenha errado, que a mulher havia errado. Ninguém te condenou. Tomemos cuidado para não andarmos com um martelo na mão, para poder bater, dar a sentença, condenado. Diz a Bíblia Sagrada, ela disse: ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aqui demonstra que Jesus não estava defendendo o pecado daquela mulher, ele só estava mostrando que era justo. Ele sabia, aquela mulher havia pecado, ele tinha consciência disso, ele sabia disso. Jesus é Deus, sabia de tudo, mas aqui ele demonstra, na verdade, como nós devemos ser, como devemos agir. A Bíblia nos fala em Gálatas 5,16 que nós devemos o quê? Andar no Espírito. A Bíblia mostra para nós em Gálatas 5, 19 e 21 fala sobre as obras da carne, mas em Gálatas 5, 22 e 23 mostra o fruto do Espírito. Esqueçamos também, deixemos de lado as obras da carne, adquiramos de Deus o fruto do Espírito. São 9, para que possamos demonstrar para todos, para o mundo,
para a igreja e para nós mesmos, que verdadeiramente seguimos as pisadas de Jesus. Isto é ser cristão, isso é ter Deus na própria vida. Que Deus possa continuar nos agraciando, abrindo nossos olhos, em nome de Jesus Cristo, aleluia.